Olá, estamos fazendo um estudo sobre as 7 alianças principais que Deus fez com o homem e temos trabalhado esse ensino a partir de um estudo bíblico de uns irmãos da Impacto, mais precisamente um estudo mais ou menos de 1984, que o pastor John Walker fez em Rubiatava. Nos primeiros vídeos a gente falou no primeiro sobre introdução à aliança, por que da importância das alianças de Deus com o homem. Só para relembrar, a importância da aliança é ver que o homem ele recebe da parte de Deus um contato, e esse contato, ou essa forma que Deus fala com ele, estabelece responsabilidades, tanto de Deus para com o homem, de quanto o homem para com Deus. E isso nos ensina algo que nós precisamos entender e resgatar nesse tempo: alianças. Tanto no convívio nosso com Deus, como também o nosso convívio com outras pessoas. Porque muitas vezes nós esquecemos desse princípio básico de convívio. Responsabilidade de uma pessoa com outra, responsabilidade que eu tenho em fazer algo, responsabilidade que eu tenho de receber algo de outra pessoa. Então, querido, muitas vezes nós olhamos para todo esse mover que a gente vê em muitos lugares e pensa que isso tudo acontece por causa de nós que estamos vivendo esse tempo. Não. A maior parte das coisas que vivemos vem de tudo aquilo que nós já recebemos por através de alianças feitas do homem para com Deus e de pessoas que nos antecederam, que tiveram alianças uns com os outros e, por consequência, uma geração próxima recebeu todo um ensino. Então, querido, é importante nós pensarmos em aliança dessa forma. O resgatar de algo que é um princípio de Deus sobre nós. Quero falar nesse vídeo sobre a aliança abrâmica, ou a aliança de Abraão, ou Abraão. Primeira coisa que a gente tem que ver, querido, é que essa aliança, ela inicia, querido, lá no capítulo 11 de Gênesis, quando o pai de Abrão, ele resolve sair da terra dele, e você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 11, versículo 26, que diz assim, ó: E Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Ora, essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E Harã morreu antes de seu pai, Tera, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abraão, seu filho, Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Tera foram 205 anos e morreu Tera em Harã. Observa, querido, que o pai de Abrão, ele propôs a ida para Canaã. Mas no meio do caminho, ele para em uma determinada cidade e não chega no final da sua meta, que era chegar em Canaã, que era chegar numa nova terra. E no capítulo 12 diz assim: Olha, o Senhor havia dito a Abrão: Sai-te dos teus pais e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei.
E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele, e Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Observa, querido, que o texto diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abrão, sai-te dos teus pais. Mas, querido, é interessante ler esse texto, e pela forma como a tradução é feita dessa Bíblia que eu estou lendo, dá uma impressão que Deus tinha falado com Abraão antes. Mas a compreensão correta desse texto é nós entendermos que, e aqui vai algo importante, e eu falei antes, nesse tempo precisamos compreender a importância dos nossos anteriores, das gerações anteriores. E aqui eu coloco uma experiência minha. Em um determinado tempo, em Santa Rosa, nós tínhamos uma congregação muito forte. Mas quando uma geração mais velha não quis andar com uma geração mais nova, tudo se perdeu. A importância da geração mais nova valorizar a geração mais velha, e a importância da geração mais velha valorizar a geração mais nova. Quando eu falo de aliança, eu falo de um Deus que tem uma aliança com todos nós. E no decorrer nós vamos ver que Abraão viveu isso de uma forma muito grande. Nós todos mencionamos que Abraão ele é o pai da fé, ele, por através de Abraão há um marco de Deus sobre o mover de Deus sobre a vida da humanidade, fazendo ali um Deus que, ou melhor, um Deus mostrando que queria fazer dali uma família. É verdade, queridos, isso é muito pontual, mas nós não podemos deixar, querido, de entender que desde lá do Éden, Deus já estava trabalhando no coração do homem para que ele viesse a ter uma cultura de aliança, e assim a gente compreende o que é família. Família é aliança, querido. Então, ele sai de Harã aos 75 anos, ali mais ou menos, a gente olhando, ele teve vários encontros com Deus nesse livro, nesse livreto, né? O irmão John Walker ele fala em 10 encontros principais de Abrão com Deus. O primeiro encontro é no capítulo 12, o qual Deus chama ele para sair da terra que ele está e ir para a terra que Deus iria mostrar para ele. O segundo lugar está no capítulo 12, versículo 6, que Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu te darei esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para um monte a leste de Betel. Betel significa casa de Deus, né? E armou sua tenda em Betel a oeste e a Ai a leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Dois momentos importantes, querido. No primeiro encontro que Deus teve com Abraão, no capítulo 12, Deus chama ele para um convívio. No segundo encontro, que é o encontro de Gênesis 12, 7, Deus fala com ele e o próprio Abraão corresponde entregando um altar diante do Senhor e estabelecendo algo pontual. O terceiro encontro seria em Gênesis 13, 4, que diz assim... Gênesis 13, 3. E ele foi às suas viagens, o sul até Betel, até o lugar em sua tenda havia estado no início entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera no início. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas. Mas é importante entender, queridos, que ali ele entrega algo importante diante do Senhor. Ele chama ao nome do Senhor. É como se eu e você fôssemos para o nosso secreto e começássemos a orar ao nosso Pai de amor, e Ele nos corresponde. O quarto encontro que nós vemos de
Abraão com Deus, isso entendendo, querido, que tudo isso é um mover da aliança que vai ser selada de uma forma muito maior. Mas há o princípio dessas alianças que até a gente poderia dizer que são subdivisões, que Abraão foi tendo esse momento com Deus. E o quarto encontro dele, nós encontramos no capítulo 14, versículo 18, que diz assim, né? Abraão tem aquela guerra ali que acontece, e quando ele volta, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a ele, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Há uma representação muito grande aqui do próprio Cristo se apresentando, toda essa aliança sendo estabelecida. E ele abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, Criador do... e ele abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo aquilo. Ali, queridos, há um compromisso dele entregando o dízimo. É um dos primeiros versículos que nós vemos essa bênção como aparecendo uma aliança simbólica da nova aliança, que é a última aliança que nós vamos ver, que é a aliança de Cristo Jesus, que ele fica aliançado com Melquisedeque, já representando algo simbólico que vai acontecer lá na cruz, entregando tudo. E importante, querido, salientar que esse dízimo foi de coração, algo tremendo que Abraão faz com Deus. O quinto encontro, né, nós vamos ver no capítulo 15, diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, a tua recompensa serás infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer, o Damasceno? E Abraão disse: eis que não me deste semente. Perdão. E Abraão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido da minha casa, o que não é nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio dizendo: este não será teu herdeiro, mas sairá das tuas próprias entranhas, será o teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas do céu, se fores capaz, e conta-lhes e conta-las. E disse: assim será a tua semente. E ele creu, o Senhor lhe atribuiu isso por justiça. Aqui, queridos, é estabelecida a promessa de Deus dar um herdeiro a Abraão, de Deus consolidar de uma forma verdadeira, de uma forma, vamos dizer assim, pontual, aquilo que ele queria prometer, aquilo que ele queria dar a Abraão. É importante, querido, nós compreendermos que quando nós estamos lendo e estudando uma aliança dessas, nós temos que levar em consideração a leitura do texto e a compreensão tanto daquilo que está escrito, da forma como Deus trabalhou no coração daquela pessoa, como aquilo que é profético sobre a vida da pessoa. Porque se nós formos verificar a agonia de Abrão e da sua esposa Sarai por não ter filhos, leva eles a ele ter uma relação com a escrava, e ele tem um filho. Mas se nós formos olhar a continuação da história, o filho da confirmação da aliança é o filho que ele tem, Isaac. Então, queridos, é importante nós permanecermos naquilo que o Senhor está nos prometendo. E aí, querido, o sexto encontro que ele tem está lá no capítulo 17, que é quando Deus ele muda o nome de Abrão, né? Diz assim no versículo 5 do 17: e teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão. A mudança aqui, e eu não quero entrar no mérito nem pelo fato de eu não ter todo esse ensino, mas por aquilo que a gente lê, e até aqui na apostila ela não mostra tão bem isso, mas é como se você dissesse Abrão é um pai deleitoso, é como se dissesse assim: ó, tu tem uma promessa, tu tem um potencial,
tem algo, mas isso não se concretizou ainda. Mas quando o nome dele chega a Abraão, ele é um pai de multidão. É como se estabelecesse aquilo que Deus tinha prometido sobre a vida dele. De um pai deleitoso, de um pai que tinha só, vamos dizer assim, o esplendor de algo, como agora a concretização de algo poderoso sobre a vida dele. O sétimo encontro que nós vemos sobre a vida, não esquecendo que o nome de Sara também é mudado de Sarai, a briguenta, porque Sarai significa briguenta, se você não sabia, para Sara, princesa de Deus, algo poderoso, algo que demanda e que mostra muito do que Deus queria com esse casal. Fique bem anotado isso. O sétimo encontro nós vemos no capítulo 18, no versículo 1 ao 33, que nós podemos até ler um livro muito sério, que eu gosto muito desse livro, e até de repente a gente se vira aqui na minha biblioteca, e aí eu falo para você que é por isso que eu tenho uma biblioteca de livros, porque eu creio que a leitura ela é algo muito importante, querido, na vida do cristão. A principal leitura é a Bíblia, mas nós temos que ter suporte. E aí, queridos, nós podemos ler esse livro aqui, excelente. Quem almoçou com Abraão? Quem almoçou com Abraão? Livro ótimo, que fala exatamente sobre esse capítulo 18 e mais essa parte da aliança de Abraão agora com Deus. É um momento em que Sodoma e Gomorra vai ser julgada e o próprio Cristo vem conversar com Abraão e algumas coisas começam a se delinear e é aquele velho ou aquele tremendo versículo que às vezes eu uso da justiça de Deus, que Abraão pergunta se houver 50, se houver 45 justos, se houver 40 justos, se houver 25 justos, se houver 10 justos, mas não havia. E a intercessão de Abraão mostra o quanto ele era alguém que tinha o coração em Deus e nas coisas que Deus tinha instituído para que ele fosse bênção. O oitavo encontro nós vemos no capítulo 21, que Deus fala a Abraão claramente que Isaac é o filho da promessa, né? E ali diz no versículo 13, Abraão chamou o nome do seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, e o nome do filho era Isaque. E no versículo 5, e Abraão era da idade de 100 anos quando o seu filho Isaque nasceu. Uma promessa, algo tremendo da parte de Deus, algo que nos envolve de uma forma tremenda e nos faz compreender que esse Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas. É tremendo. O nono encontro que ele tem de uma forma especial com Deus está no 22, capítulo 22. E aconteceu que depois dessas coisas Deus provou Abraão. E o vídeo está ficando longo, mas eu preciso falar desse momento porque ele tem uma gama de coisas importantes aqui. E diz assim: e aconteceu que depois dessas coisas que Deus provou Abraão, lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho único Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece ali ele como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho e cortou a lenha para a terra, cortou a lenha para a oferta queimada e se levantou e foi para o lugar onde Deus lhe dissera. Então no terceiro dia Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento e eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. Olha só, cara, ele tinha fé que ele indo,
Mesmo que Deus tivesse pedido algo para ele tão terrível como sacrificar o próprio filho, ele voltaria com o filho porque ele amava a Deus acima de tudo e ele tinha coragem de entregar o filho, crendo que Deus o restituiria. Eu estou adiantando o que vai acontecer aqui, porque você já conhece a história. Ele chega diante do altar, ele levanta o cutelo, quando ele vai imolar o filho, um anjo da parte de Deus vem e diz: não faz isso, porque eu vi que de fato tu tem o teu coração em mim, e aquilo que eu te pedi tu fizeste. E ali isso foi imputado como fé para ele, para que nós compreendêssemos, querido, que esse Deus é um Deus todo-poderoso, que mesmo nós perdendo todas as coisas, ele ainda nos restitui, mesmo que seja, e pode parecer menos isso para você, mas é uma coisa que precisamos resgatar, a confiança em um Deus eterno, em um Deus tremendo. O menino, quando chega naquele lugar, o menino olha e diz: olha, pai, tem a lenha, tem o cutelo, tem tudo, mas cadê o animal para o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá. Deus proverá na minha vida. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é um Deus de justiça, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de graça e amor. Nós vemos a graça de Deus sobre a vida de Abraão, e depois nós vamos ver a lei, nós vamos falar sobre a aliança mosaica, que é uma lei, que é um veredito de compromissos. Mas logo depois vem Davi, que é graça de Deus novamente. Então é Deus mostrando graça sobre graça, falando da última aliança, Cristo, que é a graça, mas entendendo que a graça também, querido, é justiça. E aqui Abraão tem um compromisso com Deus, Deus fala com ele de uma forma tremenda, e o 10º encontro dos dois é quando Deus fala com ele, ali no versículo 15, e diz assim: e o anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela 2ª vez. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque fizeste tal coisa e não negaste o teu filho único, e em bênção eu te abençoarei, em multiplicação e te multiplicarei, tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e a tua semente de todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu abençoaste a minha voz. O compromisso, querido, a aliança, a compreensão de entender a Abraão é compreender um Deus que promete, um homem que cumpre, um Deus que estabelece e fundamenta tudo aquilo que ele prometeu. Mas pastor, mas Miguel, eu sou alguém que não cumpriu nada, mas creia que ele também é graça. Ele é amor. Ele é alguém que está precisando a cada dia que eu e você cheguemos. Foi proposital que eu disse precisando. Porque Deus, o tanto que ele nos ama, ele precisa ouvir a nossa voz. Ele precisa nos sentir. Porque a palavra dele diz, fundamentando essa aliança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Vida de, isso é João 3,16, vida também de João 10,10, vida e vida em abundância, vida que vale a pena ser vivida, mediante aqui a aliança que eu tenho com o Senhor, mas entendendo sempre que Deus nunca romperá a aliança dele conosco. Mesmo que dezenas de vezes nós erramos, ele é um Deus de amor. Mesmo que não haja nenhum justo, ele continua amor. Mesmo que eu precise que ele me tire lá do fundo do poço, e eu estou no fundo do poço, e é a minha última chance, assim ele vai e cumpre as alianças dele. Compreender a aliança abrâmica é compreender um Deus que faz família, mas um Deus que ama acima de tudo, que cumpre as suas promessas, e que mesmo que nós não cumpramos, ele continua fiel. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo falando de alianças.